Boa noite a todos. Fazendo uma live aqui hoje pelo Instagram. Hoje com o tema transtornos espirituais. Quando é hora de buscar ajuda. Tema bem interessante. Boa noite, Dona Larissa. Vocês me escutam bem? Dá para escutar legal? Olá, boa noite. Vocês me escutam bem? Beleza, então vamos lá. Hoje eu decidi fazer essa live porque realmente é uma pergunta muito recorrente, é uma questão é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Primeiro, o que é trabalho espiritual, né, tratamento espiritual? Eu acho que a gente precisa começar por aí também. E a outra coisa é, o desequilíbrio, as minhas questões, são questões espirituais? O que é uma questão espiritual? O que é um transtorno espiritual? É hora de buscar. E se eu não sei nem o que é transtorno espiritual, mais difícil ainda é saber a hora de buscar ajuda, né? Então vamos lá, vamos bater um papo um pouco hoje sobre isso. Bom, normalmente quando a gente pensa em desequilíbrio, em transtorno espiritual, a gente vai relacionar com questões mais... Como é que eu poderia falar? Questões talvez mais religiosas ou relacionadas ao espírito, no sentido de processo obsessivo, processo de magia, macumba, voodoo, enfim, coisas do tipo, né? Um trabalho que fizeram contra mim. Isso aí é o que normalmente as pessoas, de uma maneira geral, né? Ainda bem que isso está mudando, né? Mas as pessoas normalmente relacionam os transtornos espirituais com processo de magia, trabalhos de feitiçaria que fizeram para você, enfim, espíritos obsessores que de alguma forma estão te assombrando, estão ligados a você por algum motivo, né, que você desconhece. Mas enfim, então nesse caso a gente teria aí 3 principais personagens trabalhando dessa forma, nessa linha, né? Eu prometi a mim mesmo que eu não vou me aprofundar muito na questão para não gerar mais ainda confusão. Vou tentar ficar no nível legal para que a gente consiga compreender as questões mais básicas, tá? Então vamos lá. Se a gente relacionar essa questão do transtorno espiritual por aí, né? Compreendendo aí a partir de pessoas que fizeram algum tipo de trabalho contra mim, processo obsessivo ou questões que estão relacionadas a esse tema, a gente vai ter basicamente 3 personagens aí nessa história, né? Você, os seus inimigos e os seus amigos aí, que são os seus mentores, guias espirituais. Então a gente pode começar a conversa a partir avaliar e alinhar o pensamento a partir desses 3 personagens, tá? Mas antes, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho com terapias espirituais, mas considerando aqui o espiritual num espectro mais amplo. E é por isso que eu decidi fazer essa live para tratar sobre o tema, para que a gente expanda um pouco a nossa compreensão sobre o assunto. Já tem quase 10 anos que eu trabalho nessa frente, estudo e trabalho, né? Tempo suficiente para compreender, a partir dos estudos e das formações que eu fiz, ter uma compreensão mais profunda do ser humano a partir desse aspecto, a partir dessa questão espiritual, né? Do eu espírito, tá? Mas aí eu já falo desse tema. Enfim, voltando aos nossos personagens, né? Transtorno espiritual, de uma maneira geral, a gente teria que considerar minimamente aí os 3 personagens, que são os personagens mais básicos dessa questão, dessa problemática, né? Então seria você mesmo, os seus inimigos, seus obsessores
e aqueles que querem te ajudar, que são os seus guias, mestres e mentores. Ok. Bom, se a gente for por aí, nessa questão, normalmente a gente pensa no processo de transtorno espiritual a partir desse primeiro personagem, aliás, do segundo personagem, que seriam esses inimigos. Ou seja, aqueles que de alguma forma querem me atrapalhar, querem meu mal, por algum motivo que eu desconheço. Ah, Paulo, eu não acredito em reencarnação. Tá, então vai ver que é inimigo dessa vida mesmo. Enfim, espíritos que estão aí, zombeteiros, que estão aí de alguma forma fazendo mal às pessoas porque estão perdidos no mal, enfim. Mas, bom, independente disso, vamos analisar a partir da perspectiva desse personagem, né? O que seria esse personagem na minha vida? Por que ele quer me fazer mal? Quem sou eu dentro desse jogo, dentro dessa movimentação desses três personagens, para que esse primeiro personagem aí queira me fazer mal, queira me perseguir, queira atrapalhar a minha vida, né? Eu volto a questão para mim. Ok. E aí eu pergunto também quem são meus guias, quem são meus mestres, quem são os meus mentores, quem são meus anjos da guarda, enfim, como for mais conveniente aí o seu pensamento, como ficar mais claro para você. Por que eles vão me ajudar? Por que eles deveriam vir me ajudar? Por que eu teria que pedir a alguém, enfim, alguma egrégora, para me ajudar? Bom, pensando dessa forma, a gente tem aí como principal personagem nós mesmos, né? Então, a gente precisa analisar o transtorno espiritual a partir do principal personagem, do qual todos os outros dependem, de alguma forma, né? Que sou eu mesmo, a pessoa que está sofrendo o processo do transtorno espiritual. Ok. Então, pensando dessa forma, tudo começa e termina em mim mesmo. E como saber o que é um transtorno espiritual? Bom, normalmente a gente não tem uma relação muito clara, muito madura, digamos assim, com o nosso espírito, com o nosso eu espiritual. E dessa forma, a gente fica sempre no jogo da dualidade. Eu matéria, eu trabalho, eu vida cotidiana e eu espírito. E a gente vem aprendendo que de alguma forma a gente precisa considerar esse eu espírito. Nessa consideração, a gente começou a fazer, de alguma forma, um processo de tentativa de restabelecer conexão com esse eu espírito através das religiões, né? Faz parte da história da nossa humanidade. E, de alguma forma, a gente está tentando se identificar com esse eu espírito, ainda que mesmo assim seja uma coisa externa a mim. Então eu realizo, eu manifesto a minha espiritualidade a partir do intermédio de alguém, de uma instituição, de um outro ator, né? Que aí poderia se identificar também com os guias, com os mestres, com os mentores, né? Seja na instituição ou seja através de personagens. Os pleiadianos, os arcturianos, São Germain, São Francisco, Maria, que mais? Dr. Bezerra de Menezes, os Exus, os Pretos Velhos, ok. E aí isso aí é uma outra forma de enxergar ainda esse eu espírito, mas ainda numa relação um pouco ainda distante dessa vida espiritual. Eu ainda estou aqui e eu preciso de intermediários entre mim e essa vida espiritual. Ok. Ainda sendo dessa forma, a gente tem um corpo onde a gente se manifesta nessa terceira dimensão, nesse mundo físico, nesse mundo material. E nessa relação o corpo ele serve de alguma forma como espelhamento do que está dentro, né? Então o que está dentro se espelha e se manifesta e de alguma forma interage com o mundo externo, com o mundo material. E o que está dentro, digamos assim, seria o nosso eu espírito.
que de alguma forma a gente ainda está aprendendo ali, de uma maneira talvez ainda um pouco imatura, mas ainda distante. A gente está tentando se relacionar com esse eu espírito, mas a gente tem um pouco mais de facilidade de acessar o corpo. Ok. Então o corpo ele também espelha o que está fora, o que está dentro. E nessa relação, as doenças, os impactos que esse corpo sofre, emocionais, mentais, inclusive acidentes também, situações, contexto de vida, né? Então esse corpo ele está manifestando o que está dentro, o eu espírito. Então nesse sentido, as doenças, as relações, os impactos emocionais e mentais, eles também são reflexos do que está dentro. E esse primeiro personagem, nessa história desses três personagens, os obsessores, os guias e eu sou o principal personagem. Então, o que seriam as doenças? O que seriam as manifestações do corpo? As manifestações psíquicas, emocionais, mentais e físicas nessa relação com o espírito? Senão uma possibilidade de se comunicar com você, de tentar te mostrar de alguma forma o que seu corpo pode te trazer de verdade, de comunicação, de manifestação desse espírito, que de alguma forma, muitas vezes, tenta falar com a gente e a gente tenta não escutar, né? Porque cada vez que a gente tem um desequilíbrio, um transtorno, uma doença, a gente aprendeu, principalmente nós aqui do Ocidente, a gente aprendeu a calar, a silenciar. Então, se eu silencio essa dor, em algum momento, esse corpo ele vai ter que gritar mais alto. E é nesse gritar mais alto que as doenças vão se manifestar. Então, o que seriam os transtornos espirituais nessa lógica mais ampla? E o que seriam, qual a relação que a gente faz entre os problemas físicos, entre as doenças emocionais, mentais, físicas, na relação com o eu espírito? Nesse principal personagem. Então, uma doença também pode ser caracterizada como um transtorno espiritual, nesse sentido mais amplo. E uma vez que você dá comunicação ao corpo, e você compreende ou tenta compreender a relação do que aquela doença, a psicossomática, a metafísica, do que aquela doença está querendo te falar, te sugerir de mudança na vida, a gente está estabelecendo aí uma relação com o transtorno espiritual, uma relação de, ok, eu quero te escutar e eu quero me curar. Eu quero compreender o que isso quer me dizer. Então a gente está tratando aqui desse primeiro personagem, tá? É por isso que eu trabalho, no meu processo, na minha terapia espiritual, eu trabalho com avaliação e nessa avaliação eu considero transtorno físico, emocional, energético e espiritual. Por onde está vindo a comunicação? O que o contexto da tua vida quer te dizer? O que teu corpo físico está querendo te falar? Tá? Então, ok, eu estou lidando aqui com o primeiro personagem. Então, nesse sentido, quando é hora de buscar ajuda, transtornos espirituais, quando é hora de buscar ajuda, que é o tema da nossa live, um processo físico, uma doença crônica, que muitas vezes, nos casos de avaliação, por exemplo, de tratamento espiritual, doenças sem diagnóstico preciso, doenças autoimunes, que mais? Qualquer tipo de doença, na verdade, de alguma forma, principalmente aquelas que são persistentes, elas querem dizer alguma coisa, tá? E não necessariamente aquelas doenças que, sei lá, um câncer, uma asma, um problema no fígado, um problema de estômago, uma azia persistente que não acaba, tem anos que eu tomo remédio, uma pressão alta. O que isso quer dizer? Um problema no joelho esquerdo, que eu tenho a vida inteira, um problema de coluna, o que meu corpo está querendo dizer? Quer dizer que isso pode ser um transtorno espiritual? Como eu falei, quando a gente
avalia essa questão por um espectro mais amplo, a gente está falando aí do primeiro personagem, que é você mesmo, que é o seu espírito que de alguma forma está querendo te dizer alguma coisa. Uma memória espiritual que foi vivida, uma questão, um desequilíbrio que você viveu nessa ou em outras vidas, que de alguma forma ainda guardam ali o aprendizado que não foi compreendido, tá? Então, o primeiro personagem está aqui, é você, e uma das maneiras desse personagem de falar pelo que ele está passando e o caminho que você tem que buscar de compreensão das suas questões é pelo corpo. O segundo personagem que a gente estava falando aí são os obsessores. Esses são mais claros, né, de compreender nessa relação do transtorno espiritual. Porque normalmente a gente considera esse personagem como culpado, o digno de punição, o culpado, aquele que está provocando algum desequilíbrio na sua família, em você, enfim, no seu corpo. Então esse personagem, ele normalmente faz parte da nossa história, de alguma forma, tá? E aí seria um papo bem mais longo sobre essa questão, para desdobrar esse novelo, né? Mas normalmente esse personagem faz parte da nossa história, tá? A gente pode considerar aqui, por exemplo, se a gente for fazer uma relação com as pessoas do nosso entorno, a gente tem os nossos familiares, aí o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos, pai, mãe, irmãos, tá? Assim como a gente tem dificuldades na relação com eles, e eles são os principais personagens de uma história espiritual, né? Porque a gente sabe que o nosso núcleo familiar é onde a gente se desenvolve emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, tá? É a nossa primeira escola, é um grande exercício. Então esses personagens aqui, colocando agora os obsessores, os desencarnados, eles de alguma forma entram no nosso campo porque já existe alguma ressonância ali ou alguma relação com eles que dá abertura para que aquela relação se estabeleça. E se a gente está falando aqui que o corpo, de alguma forma, ele é uma possibilidade de leitura de uma manifestação espiritual que quer se comunicar com você através do corpo, a gente poderia também relacionar esses obsessores, o processo obsessivo, como uma possibilidade de relação com o invisível a partir desse personagem. Ele vai te chamar a atenção de alguma forma. Lógico que ele não tem consciência disso, tá? Mas eu nunca vi uma pessoa que busca ajuda por um processo obsessivo, para se curar de um processo obsessivo, de uma energia que está atrapalhando ali sua vida, sair a mesma pessoa do que quando começou o seu processo de cura, seja por onde for, pela religião, por terapias, por tratamento espiritual, seja pelo que for, né? Então o processo obsessivo de alguma forma vai movimentar a tua vida, vai te trazer dor, provavelmente, né, na maioria dos casos, vai te trazer uma dor, mas essa dor vai te colocar em movimento, tá? E olha a semelhança que a gente enxerga nisso aí em relação, por exemplo, às doenças. Vai te trazer dor, mas algo está querendo te dizer. Então, se a gente sai do papel da vítima, do papel desse personagem que olha para essa história e não se enxerga mais como vítima, qualquer processo obsessivo, qualquer possibilidade de movimentação nesse sentido, faz primeiro com que a gente se enxergue numa possibilidade de eu faço parte de um movimento, de um mundo espiritual, porque se eu não fizesse, eu não estaria sofrendo os impactos desse mundo espiritual. Então, peraí, como é que eu posso enxergar esse mundo? Como é que eu posso me relacionar com ele? Nem que nesse primeiro momento, de fato, eu queira me livrar do problema, mas até nesse movimento eu estou em movimento. Então, para isso, o processo obsessivo já serviu, já te colocou em movimento, e normalmente esse movimento leva a gente para o primeiro lugar, que é o processo de autoconhecimento. E é por isso que no meu processo terapêutico, muitas vezes, a cura para um processo, para um transtorno espiritual, é um processo, são terapias que promovem o autoconhecimento.
a possibilidade de olhar para as suas questões e lidar com elas e trabalhar elas e compreendê-las de uma maneira mais profunda, se desidentificando de papéis, principalmente o papel da vítima, né, que paralisa a gente. Enfim, então esse personagem, de alguma forma, que faz parte aí da minha história de vida, seja dessa ou de outras vidas, ele vai servir, sim, para me colocar em movimento, e mesmo ele não querendo, ele também se coloca em movimento. Mas como eu falo, isso aí daria uma grande novela para a gente conversar aqui, muitos casos sobre isso. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, depois eu vou contar aqui alguns casos e vou abrir para perguntas, quem quiser fazê-las, tá? O terceiro personagem, que aí são os guias, os mentores, os mestres, enfim, que são seres também espirituais, que normalmente a gente estabelece uma relação com eles, uma relação mais infantil, se eu posso dizer assim, que é: eles precisam cuidar de mim, eles precisam, ou eles podem, ou eu peço muito que eles cuidem do meu caso, tá? Se a gente não tiver cuidado nessa relação, a gente faz, ou a gente estabelece a relação com esses guias da mesma forma como a relação que a gente tem com as dores físicas em relação aos remédios. Eu peço que tire de mim a dor. Eu tomo um comprimido, uma pílula, que vai calar a dor. E aí o aprendizado não se conclui, não se estabelece. Então os guias também, assim como os remédios, né? O ideal seria que a gente primeiro olhasse para a questão, a gente pedisse ajuda para compreender o que de fato é aquilo. Muitas vezes os processos obsessivos, eu me arriscaria até a dizer que todos, de alguma forma, eles são permitidos justamente pelos nossos guias, pelos nossos mentores, para que a gente se coloque em movimento, para que a gente não pare o aprendizado, para que a gente entre num processo de autoconhecimento, para que a gente abandone antigas práticas, antigas situações de vida, tá? Então, eles podem acontecer, eles devem acontecer dessa forma, tá? Por isso que é importante que num processo terapêutico, mesmo quem trabalhe como eu, que me especializei no tratamento espiritual, que sim, a gente considere e tenha processos de autoconhecimento, que tenha processo de tratamento energético e que sim, também tenha processo de tratamento espiritual, que muitas vezes se faz de fato necessário, tá? E mesmo assim que esses processos, que a gente tenha uma compreensão mais profunda deles, para que a gente não caia no fenômeno, para que a gente não caia no misticismo, tá? Na crença exagerada, para que a gente se coloque como parte do processo. Todos os personagens, inclusive aqueles que estão trabalhando em prol da cura dessa terceira pessoa. Mas enfim, que relação estabelecer com esses guias? Como eu falei, de aprendiz, de quem pede ajuda, mas de quem se coloca diante da vida não como vítima, mas como quem quer olhar para aquilo e agradece de alguma forma pela presença, pelo amparo de quem sabe que não está passando por aquilo só, né? E buscar ajuda física, material, porque eles vão agir também a partir de trabalhadores que estão aqui no plano material, né? Seja em que linha for, seja em que condição for, tá? Enfim, então a gente já descreveu os três personagens, né? E viu a relação, fez uma comparação da relação com o próprio corpo. Então, nesse lugar, o que seriam os transtornos espirituais? Qual seria a hora de buscar ajuda? Nessa relação do transtorno espiritual, a hora de buscar ajuda seria a hora de se enxergar como eu espiritual e buscar um terapeuta, um trabalho, ou entrar num processo de autoconhecimento a partir dessa perspectiva. O meu processo de tratamento espiritual, por exemplo, eu tenho uma visão sistêmica, eu trabalho a partir de uma visão sistêmica, ou seja, eu enxergo todo o contexto e os personagens daquela história. Eu trabalho a partir de uma lógica universalista, porque eu não vejo nesse processo a necessidade de relação com nenhuma religião. A única religião aqui que faz sentido para mim nesse sentido é a religião do eu espírito, né? Se é que eu posso chamar isso de religião, acho que não.
porque no caso eu não preciso me religar, eu já estou comigo mesmo. E uma lógica apométrica, tá? Que eu poderia chamar de quântica, que estabelece uma relação de espaço-tempo, onde a gente pode aprender com o passado e com o futuro e pode também intervir, né? Porque muitas dores, do mesmo jeito que a gente faz no terapeuta, no psicólogo, no psicanalista, que a gente vai buscar uma relação aí com o que aconteceu, com o trauma que aconteceu no meu passado, na minha infância, na minha adolescência, e eu vou tentar compreender e estabelecer uma outra relação com aquilo que me aconteceu. A mesma coisa a gente consegue fazer, por exemplo, com a lógica apométrica, com a compreensão quântica da vida, que é, eu posso acessar outras relações, outro estado de tempo e espaço e curar a fonte, a causa do problema. E não mais ficar refém dos efeitos. Eu não mais fico reagindo. Eu vou buscar a causa, compreendo a causa, trato a causa e fico livre, entre aspas, dos efeitos. Porque já não se faz mais necessário que os efeitos fiquem atuando em mim o tempo inteiro. Entende? Bom, dentro dessa lógica terapêutica, eu já tive diversos casos, já ajudei no tratamento e na compreensão de diversos problemas, né? Como eu falei aqui em alguns textos que eu publiquei, casos de crianças com transtornos do sono, crianças mesmo, bebês, crianças novinhas, que não conseguem dormir, porque tem uma relação aí com o passado que está batendo a porta o tempo inteiro, e nessa idade, né, até os 5, 6, 7 anos de idade, a nossa relação espiritual, a nossa relação de consciência está muito mais relacionada a outras vidas do que propriamente a essa. A gente não aterrou ainda, né? O que mais? Processo de doenças físicas, emocionais, transtornos emocionais, ansiedade, depressão, tudo isso existe aí uma compreensão espiritual a ser observada, tá? Eu não desmereço aqui, nem falo, nunca falei isso, que você não deve tratar com medicamento, que a medicina não está correta. Não, não é isso. Eu trabalho nas causas, tá? O tratamento espiritual, ele vai buscar as causas. Principalmente quando a gente tem uma compreensão disso e se aprofunda nessa relação, estabelece que muitas vezes o tratamento para um problema espiritual é o autoconhecimento. Muitas vezes o tratamento é uma liberação de um padrão familiar. Muitas vezes o tratamento é a retirada de uma programação que ainda está atuando no corpo físico e precisa ser retirada por processos energéticos, como MTVSS, biomagnetismo, o próprio Reiki, tá? Existe corpo físico no processo. E muitas vezes sim, o transtorno espiritual, ele pede uma intervenção espiritual, a intervenção apométrica, uma geobiologia espiritual, uma mesa radiônica, uma conexão com o egrégor espiritual que possa tratar do caso, que sim, muitas vezes existe processo de magia, de trabalhos realizados, muitas vezes os trabalhos realizados, a fonte desses trabalhos de magia não estão nessa vida, estão em vidas passadas e ainda estão em atuação, tá? Então você precisa ter uma relação com esse espaço-tempo, compreender essa relação com o espaço-tempo, para que você consiga atuar fora dessa relação de tempo presente, tá? Então aí a técnica de apometria é o ideal para isso. Enfim, são muitos casos, são muitos transtornos diferentes. Muitas vezes o transtorno ele chega não necessariamente por você, mas por algum familiar, né? Como eu falei aqui, casos de crianças, parentes, amigos, enfim, de alguma forma aquilo chega até você, né? Porque a gente sabe que muitas vezes no processo obsessivo, quando existe uma dificuldade do obsessor te acessar, ele de alguma forma vai conseguir te acessar ou vai baixar o teu padrão de vibração através de outras pessoas. E normalmente são as pessoas que a gente tem como pessoas queridas, tá? Enfim, nessa lógica, tá? Hoje a gente está com a casa,
um espaço físico aqui em Fortaleza, e os tratamentos estão sendo feitos aqui, fica no bairro de Fátima, mas também podem ser feitos online, tá? A gente atende pessoas do Brasil, várias cidades do Brasil e fora do Brasil também, tá? Porque essa lógica é uma lógica que eu acho que a gente ainda precisa compreender, que o tratamento espiritual ele também é um tratamento de autoconhecimento, que o tratamento espiritual também é um tratamento energético, que também é um tratamento físico, tá? E é também um tratamento espiritual. Bom, quem quiser fazer perguntas, que horas são? Já tem quase 40 minutos aqui que eu estou falando. Quem quiser fazer perguntas, essa aqui é a mesa de avaliação. Eu trabalho com um processo que eu chamo de jornada Odus, onde a pessoa chega com um padrão de desequilíbrio ou com as suas questões, com suas dores, e nessa avaliação, que pode ser feita à distância, eu verifico através desse protocolo com o uso da radiestesia, que eu já trabalho tem alguns anos, eu criei esse protocolo, e a partir dele eu tenho uma visão sistêmica da questão. Então eu vejo os padrões energéticos, vejo os padrões físicos, vejo os padrões espirituais, emocionais, mentais, e eu faço o cruzamento de informação, definido ali qual é o diagnóstico de fato, ou quais são, né, os diagnósticos, porque normalmente a coisa é mais complexa, não tem uma fonte só, né, e a extensão dos danos que isso causa. Eu defino também com a mesma técnica qual é a linha terapêutica para aquela pessoa. Se ela entra primeiro em processo de autoconhecimento, se o tratamento de fato é espiritual, se é um tratamento físico e energético, tá? Então, para cada pessoa vem uma lógica diferente. E nesse sentido eu consigo definir, eu consigo compreender não só o desequilíbrio, como eu consigo também traçar uma linha de trabalho. Quais são as terapias, qual é o objetivo da terapia, quantas sessões de cada terapia, qual é o intervalo entre as sessões, tá? Se no final precisa reavaliar, se não precisa. Então, o seu padrão de vibração, o seu padrão energético, através da leitura radiestésica, que é com o uso do pêndulo, ele vai me mostrar qual é a linha de trabalho para você. Não sou eu que vou definir, tá? Você mesmo, a sua própria energia, que vai dizer qual é o melhor caminho para você, tá? Bom, respondendo aqui a primeira pergunta, qual é o momento de buscar o tratamento espiritual? Eu acho que o melhor momento de buscar o tratamento espiritual, para além das dores, né, quando as dores chegam, normalmente é de fato quando a gente busca o tratamento espiritual, é quando a gente está buscando o autoconhecimento. Esse é o principal tratamento espiritual, acho eu, tá? E é constante, que a gente está falando aqui de expansão de consciência. Mas o tratamento, a terapia espiritual, ela vai exigir que você se enxergue inicialmente como ser espiritual, tá? E aí, para isso, você precisa e deve e pode começar a observar, se observar. Eu sou um ser espiritual? Eu não estou falando aqui numa lógica onde a gente compreende, eu sei que eu sou um ser espiritual vivendo a experiência na carne, tá? Como é que esse ser espiritual se manifesta? Como é que o corpo dele fala? Qual é a relação que eu estabeleço com o contexto de vida? Porque viver o espiritual entre 4 paredes de uma instituição, 2 horas por semana, 1 hora por semana, 3 horas por semana, aí eu não estou manifestando o meu ser espiritual. O meu ser espiritual eu manifesto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquilo é um ensaio, é uma possibilidade, é um início. E depois, o que vem? E falando de transtorno, para a busca do tratamento espiritual, quando o corpo fala, quando o coração sente que é hora de buscar ajuda, para que você não tenha que passar por processos obsessivos severos, pesados, busque ajuda. Busque um terapeuta que trabalhe, que compreende, que tenha uma compreensão sistêmica, holística da vida, que esteja preparado para receber você, não necessariamente só tratando o fenômeno,
tratando o espírito como quem toma um remédio para dor de cabeça, porque não quero saber o que a dor de cabeça está querendo me dizer, o que é que ela passa. Tá? Sugiro que você busque compreender o que aquilo está querendo te dizer. Quando você achar a resposta para isso, você vira a chave. E aí, de fato, você não é mais vítima. Você é ativo na história. Você está participando. Você está se movimentando diante da vida. E eu acho que isso, de fato, é libertação de consciência. Eu acho que isso, de fato, é o despertar de consciência que você tanto ouve falar. É a consciência, de fato, que nós somos seres espirituais. Mas, para isso, a gente precisa se enxergar como personagem desse mundo. Não só na nossa própria história, mas no contexto da nossa vida também. Tá? Onde é que está isso na política? Onde é que está isso na saúde? Onde é que está isso na educação? E aí a gente vai se aprofundando nessa lógica e vai compreendendo que o ser espiritual é tudo isso aí que está acontecendo. Então tudo é espiritual. Mas aqui de uma maneira mais prática, dores sem diagnóstico, presenças espirituais, percepção de que a vida está travada, que a coisa não flui, que as coisas não parecem fazer sentido, que a vida não parece ter mais sentido, questões de ansiedade, depressão profunda, e que vem e vão, estão querendo te dizer alguma coisa, tá? Brigas constantes com pessoas que você ama, que você nem sabe mais por que você está brigando. Eu acho que eu falei muito já. Deixa eu ver se as pessoas retornam. Quem quiser fazer perguntas aí, se eu souber responder. Neymeia enviou uma solicitação para participar com o seu conteúdo ao vivo. Ah, tudo certo. Bom, pois é. Como eu estava falando, questões emocionais, desequilíbrios, normalmente acontece também brigas bem complexas na família, raivas assim, sem que você perceba o que está acontecendo, desequilíbrio no ambiente, né? Quem tem um pouco mais de sensibilidade consegue perceber aí presenças espirituais, mas como eu falei, a gente precisa talvez desmistificar isso, né? Trabalhar isso dentro de uma lógica mais de compreensão, né? O que está acontecendo? Para quem que está acontecendo isso? O que isso está querendo me dizer? Né? Então, quem quiser fazer perguntas aí, muita gente não voltou na live, mas enfim, estou aqui à disposição. Quem quiser contar seus casos também, né? Suas experiências. Seu Odival. Bom, eu acho que assim, dá para a gente compreender um pouco mais esse assunto. Como eu falei, é um assunto realmente muito complexo, onde existe existe uma relação com a vida, com a verdade, com o contexto da nossa vida ainda muito difícil de se compreender, né? Muitos terapeutas, que isso está mudando bastante, mas muitos terapeutas ainda têm uma relação com o espiritual, com uma coisa muito mística, com uma coisa muito separada da nossa realidade. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente repete o discurso que a gente aprendeu nas religiões, né, do passado, digamos assim, daqui ainda estão em atuação, mas a gente perpetua esse discurso. Tanto quando a gente cria santos deuses, né, como quando a gente cria inimigos. Então a gente fica nessa dualidade entre bem e mal, e a gente cria sempre e vai repetindo a ideia de Deus e demônio, né? Para um dos personagens, eu sou sempre vítima, ele sempre está me afetando, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa no cartório. E para o outro personagem, eu preciso pedir ajuda,
para que ele, de alguma forma, venha até mim e faça alguma coisa por mim, já que eu não consigo fazer. Então essa lógica perpetua a ideia da dualidade de bem e mal e coloca a gente como vítima, como passivo nesse contexto. Então, se a gente não se perceber, não prestar bastante atenção, a gente está perpetuando o discurso religioso. Aquilo que a gente aprendeu que, como eu falei, tem sempre um que está indo contra mim e um outro que eu sempre preciso pedir ajuda. E quem sou eu nessa história? Então a gente já viu aqui nesses 40 minutos aqui de conversa que o principal personagem na verdade sou eu. Que tudo começa e termina em mim mesmo. Né? Então diante disso, como é que fica a vida? E os personagens que querem fazer mal, me fazer mal? E os que querem me ajudar? Que percepção a gente começa a ter disso? E meu corpo nessa história? E eu, que estou querendo me manifestar, estou querendo me dizer alguma coisa? Eu sou sempre calado, sempre abafado. E tudo aquilo que chega a mim, tudo aquilo que acontece na minha vida, acontece por acaso? Eu sou vítima das circunstâncias? Se eu atraio, se a vida que eu manifesto fora é reflexo do que eu tenho dentro, onde é que está o problema a ser tratado? Onde é que está o problema a ser compreendido? Existe um problema? Então a gente vai agir no único lugar que de fato é importante, que é a gente com a gente mesmo, com aquilo que vibra o nosso coração, com aquilo que faz sentido na nossa alma. Aí sim, eu vou estar no lugar que me cabe trabalhar. Aí a gente precisa escutar o corpo, precisa escutar o nosso sentir, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa energia. Porque quando a gente começa a fazer isso, e a gente deixa de ser vítima da nossa própria história, tudo que me acontece é uma coisa que está querendo me dizer alguma coisa, é algo que está querendo me dizer. E aí eu digo, opa, roubaram meu carro, me assaltaram, eu tive uma doença e precisei, sei lá, me operar, ou precisei, ou eu tenho um cansaço constante, tenho asma, o meu filho, meu companheiro é assim, assim, assado, eu só arrumo gente assim para minha vida, eu só arrumo companheiros que não são legais, os meus pais isso, minha mãe aquilo. Onde é que isso afeta? O que isso espelha? O que eu consigo enxergar no outro, porque é mais fácil enxergar no outro, e que vibra em mim, que dói em mim, que me incomoda? Onde está o incômodo, está de fato o problema. Né? São as leis do espelho. Então, se o problema está comigo, ou se a questão está comigo, o único lugar onde eu posso resolver é comigo mesmo. E quando a gente trabalha nessa perspectiva espiritual, do eu espírito, aí a gente está indo mais fundo. Porque a gente está buscando na essência, na causa primeira das coisas. Né? E aí sim a gente pode estabelecer uma relação com a vida, nessa perspectiva, uma relação muito mais profunda. Tá? E o nosso manifestar também vai ser a partir dessa profundidade. Porque você vai ser um advogado espiritual, você vai ser um médico espiritual, você vai ser um professor espiritual, você vai ser um pedreiro espiritual, um marceneiro espiritual, sei lá. Quando eu falo espiritual, é o que se enxerga como ser espiritual, é o que se manifesta como ser espiritual, é o que compreendeu a partir do autoconhecimento ou a partir das suas próprias dores a viver a experiência espiritual e se manifestar a partir dessa perspectiva. Como eu falei, eu acho que o verdadeiro despertar, ele necessariamente parte dessa lógica, tá? Mas isso é a minha percepção, é a minha verdade. Bom, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema da live, transtorno espiritual,
Quem não quiser falar aqui na live, eu vou estar disponível no WhatsApp, enfim, hoje ou amanhã, tá? Eu faço, como eu falei, atendimento presencial e à distância. Eu trabalho com radiestesia para fazer uma leitura do padrão energético e trabalho em cima do cruzamento de informações do corpo, do seu padrão energético, das questões do seu contexto de vida, o que está acontecendo com você, para verificar qual é o nível do transtorno, qual é a extensão desse transtorno e definir uma linha terapêutica para aquela questão, que pode passar por processos de autoconhecimento, que pode passar por terapias e trabalhos espirituais, processo desobsessivo inclusive, e pode passar também por processos de desprogramação e equilíbrio energético do corpo físico. Tá? É a lógica, é a percepção sistêmica, universalista, eu não trabalho com nenhuma religião, tá? E apométrica no sentido de visão quântica, né? Passado, presente e futuro como não sendo linear e como sendo possível de ser acessado a qualquer momento com o objetivo certo, para que se trate a causa e não fique só enxugando gelo nos efeitos. Tá bom? Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, me procura no WhatsApp, tá? Já tem quase uma hora que eu estou aqui falando. Eu vou ficando por aqui. Tá? Quem quiser, se quiser fazer alguma pergunta, mas eu acho que não, porque é uma coisa muito complexa. Então tá. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.